Boa tarde, Débora Chemin. Nós estamos aqui hoje com a secretária municipal de saúde de São José dos Pinhais. E antes de passar a palavra para ela cumprimentar a nossa audiência, eu quero fazer aqui um elogio, secretária, porque eu acho que é bem importante. Eu quero te dizer que, neste momento, a imprensa, não só nós aqui da live, a imprensa não consegue conversar com a secretária municipal de Curitiba, a doutora Márcia Ussuaci. Nós não conseguimos conversar com o secretário estadual de saúde, o Paulo Preto, porque é assim que nós o chamamos aqui, né? É assim que a gente se dirige a ele. E você está aqui, né? Se apresentando à sociedade, dando satisfações, porque é o que nós queremos saber nesse momento, desse impacto violento no Paraná, em Curitiba, na região metropolitana, o que está acontecendo. Então, primeiro, eu quero já te dar parabéns antes de começar a entrevista pela sua coragem de vir aqui e responder as nossas perguntas. É com você, Débora. Pode cumprimentar a nossa audiência. Então, que gostaria de cumprimentar a todas as pessoas nessa audiência que estão assistindo a gente. Mais uma vez, agradecer, Gil, né, pela você ser, Gilson, sempre prestativa e sempre querendo levar informações importantes, né, para todos os segmentos. A gente trabalha aí com a população, com a comunidade, mas levar para a parte empresarial, para a parte aí de emprego, que é tão importante para a nossa economia. Então, a gente, assim, não, eu tenho certeza que as minhas palavras, o meu depoimento do que a gente está vivendo nesse momento para todos esses empresários, para todos esses trabalhadores, faz com que a saúde também ganhe força nas suas ações, para que a gente possa ser ativo, para enfrentar uma doença tão desconhecida e tão devastadora, né? Que a gente vem perdendo munícipes, vemos perdendo os amigos, porque quando esse óbito que tem lá vira um CPF e alguém próximo da gente, é muito triste. E é isso que a gente tem que se juntar fortemente para evitar, né? Para que a gente perca menos pessoas possíveis. É uma doença nova, que ainda não tem um medicamento comprovado, que ainda não tem uma ação. Tudo que a gente usa hoje para enfrentamento é através do esforço dos gestores, dos trabalhadores, dos médicos, enfermeiros, né, prefeitos, para que a gente possa atender a nossa população. O importante é a gente fazer tudo, nem que o tudo, a gente nem sempre vai saber se é o certo, porque não tem nada mas saúde, se é através da ivermectina, se é através sendo estudado aí, cabine, quantas coisas novas sendo estudadas, mas a gente tem que ser responsável e colocar à disposição da população e dos trabalhadores. Então, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de vir estar fazendo esse bate-papo de importância sanitária para o município de São José dos Pinhais e para o Paraná também. Sim. E, secretária, né, eu não posso me furtar aqui de fazer perguntas que a sociedade são-joséense quer saber, assim como todos nós no resto do estado. São José dos Pinhais, ela tem hoje um total de 63 óbitos, 1.089 pessoas estão contaminadas aí em seu município. Nós temos 415 pessoas sendo investigadas. Nós tivemos, já chegou às fábricas a letalidade da pandemia. Nós tivemos decretado pelo governo do estado há mais de 17, 18 dias uma quarentena restritiva, que eram para as pessoas ficarem em casa, porque a curva no estado só subia. Em um momento que começou a impactar São José dos Pinhais e Curitiba, as duas juntos. A semana passada, ele teria que definir, na terça-feira passada, se nós iríamos prosseguir por mais 7 dias, mas ele resolveu parar. A minha questão aqui é longa, doutora, mas eu preciso colocar para contextualizar para que você possa me responder. Tá? Então, eu já peço desculpas por me alongar, mas eu preciso colocar esses dados. Os dados que nos levaram a fechar, eles estavam dobrados quando nós voltamos, quando o governo mandou a gente voltar.
Nesse momento, a SOMEC se reúne, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana, os prefeitos, para tentar ver como é que fazer dali para frente. Se mantiveram com restrição, mas eles têm medo da palavra lockdown. Então, eu quero entender, secretária, porque você é uma pessoa sensível, que a gente conhece o seu trabalho, que você está na rua, você não está no gabinete, você é do setor de saúde, você acabou de falar que é uma doença que a gente não conhece, a gente não sabe o que ela pode fazer, ela já mostrou uma parte dela, que pode ser uma ponta do iceberg. O que falta, secretária, para os nossos prefeitos, no caso, falando do seu município, de São José dos Pinhais, decretar lockdown no seu município e proteger os trabalhadores? O que ele está esperando? Na realidade, hoje, a gente tem 1.088 casos positivos, mas também eu comemoro com os 840 casos que a gente deu alta e já tiveram a cura através do isolamento social, iniciaram o tratamento lá com medicamentos, né? Então, a gente teve lá 800 e poucos pacientes, né? Pessoas que se contaminaram e já venceram o Covid. Isso também é uma vitória, né? A gente, profissional de saúde, comemora. Né? A questão do lockdown, né? Foi feito aqueles 14 dias pelo governo do estado, que todos os municípios aderiram, para a contenção da doença, para que a gente pudesse abaixar a curva. O que foi analisado, Gilson? Apesar de ter feito aquele fechamento restritivo, o estudo da curva de todos os municípios do estado não teve a queda significativa. A gente continuou tendo casos positivos, tivemos sim até um aumento de óbito, tá? Apesar do grande esforço das empresas, do comércio estarem parados, a gente não teve uma grande expressão, né, efetiva através desse fechamento. A questão do lockdown, como o governo do estado também já disse que não vai, no momento, aderir ao lockdown, né? O nosso prefeito em São José dos Pinhais, Toninho Fenelon, na segunda-feira passada, ele já anunciou, né, que ele estaria reabrindo o comércio, né? Esta medida não foi só porque, né, ele chegou, resolveu abrir o comércio. Não. Foi através de conversa, de discussão de como estavam os nossos dados, se foi efetivo ou não o fechamento dos 14 dias mais restritivo, com o fechamento no domingo de todos os mercados, né? No sábado de todo o comércio, mas assim, falando epidemiologicamente, mostrando nos números, a gente também não teve uma grande diferença das 14 dias anteriores. O que a gente vai fazer agora, né? O prefeito solicitou, porque também a gente é sensível à parte econômica. As pessoas, né, estão sofrendo, não tem como pagar sua luz, sua água, as famílias estão adoecendo não só de Covid, com medo dos filhos passarem fome, das famílias ficarem desempregadas. Então, é um momento delicado. A gente sente, a gente se preocupa com essa parte também. Sou também sensível à preocupação do prefeito em relação à economia do município, em relação das empresas, como essas empresas vão conseguir se manter mais tempo, né? Se elas não estiverem produzindo, né? Como é que a gente vai fazer? A gente tem que se preocupar, assim, com a saúde desse trabalhador, com os proprietários, com o comércio, mas também temos que se preocupar que a doença não vai ser o Covid. Daqui a pouco tem saúde mental, né, crescendo e crescendo muito, com a preocupação desses trabalhadores, como é que eles vão fazer se perder o emprego, se esse empresário não tiver como continuar com a sua porta aberta. Então, tudo isso, o prefeito Toninho Fenelon chamou a saúde também e conversou que ele tem essa preocupação, né? Como é que ele vai fazer? Porque todo dia tem trabalhadores, tem desde o dono de boteco, como um empresário grande, né? Ligando não só para o gabinete do prefeito, mas como para o gabinete da secretária. Que as pessoas, eu cheguei a fazer ações para fechamento e de orientação, de ver o pequeno trabalhador lá, o dono de uma loja, dono de uma mercearia, de chorar na nossa frente que ele não tinha mais como se sustentar se ficasse fechado mais um mês. Não é fácil, não é fácil, sabe?
Então, o prefeito abriu, né? Ele flexibilizou a abertura do comércio, aí as empresas. O que a gente tem agora trabalhado com a epidêmica, a vigilância sanitária, são medidas de orientação, de como a gente vai enfrentar, porque esse vírus vai estar aí no nosso meio, talvez mais 2 meses, 3 meses, 4 meses, esse ano já foi. Né? A escola, as crianças perderam aí um ano de escola, porque por mais que façam por vídeo, não é a mesma coisa, né? Quem é mãe sabe, quem é pai sabe, e a gente sofre. E a sofre não é só com a economia, com a saúde, com o período escolar, com as indústrias, mas a medida nossa agora é sim, Gilce, trabalhar medidas de orientação, medidas preventivas com as empresas, né? Agora, essa semana mesmo, eu mesma fiz live dentro de empresas, que a empresa abriu e eu falei com os funcionários, porque tivemos casos positivos, e as pessoas, não é só na indústria, não é só no comércio, dentro da própria saúde, as pessoas estão em pânico, elas estão com medo de adoecer, estão com medo de morrer, estão com medo de ir para um tubo. Porque ficar num tubo hospitalar nesse momento é ficar sem nenhuma visita, sem nenhum familiar, dependendo de um profissional de saúde, numa hora do dia, passar uma informação. Então, não é fácil. Eu queria te interromper um pouco aqui nesse ponto. Analisando tudo isso, a gente tem que colocar numa equação realmente. E vou te dizer assim, o problema da saúde no Brasil, ele é estrutural. Né? Ele é estrutural. Então, assim, nós começamos com uma falta de uma política definida lá em cima, né? Não temos ministro da saúde. Então, isso acaba impactando que cada governo de cada estado faça de acordo com o que ele pensa que é o certo e também que cada prefeito faça o que pensa que é o certo. Mas existe uma experiência lá fora, doutora, que eu acho que deveria sim ser um parâmetro aqui para o Brasil, já que não tem uma política lá em cima no governo federal, que as prefeituras pudessem analisar. O que aconteceu na Itália, por exemplo, o que aconteceu na Europa? Lá também começou, ninguém sabia o que era, foi no norte da Itália, nós vimos aqueles cortejos de corpos, de caixões sendo levados, porque era novo aquilo lá para eles, como para nós também. Mas qual foi a experiência deles lá? Como é que eles contiveram aquilo lá? Com lockdown. Eles fecharam tudo por 2, 3 meses. É um outro país, é uma outra experiência, eles mantiveram os trabalhadores com dinheiro do governo, né? Não é das empresas, eles fecharam tudo, porque não dá para contar com a consciência das pessoas, você sabe disso. Houve a quarentena, e em plena quarentena, no primeiro sábado, fez um calor aqui em Curitiba, e foi a mesma coisa em São José, e os nossos parques estavam lotados. Então, isso é tão sério, doutora, que é importante que as autoridades usem suas autoridades para decretar que as pessoas não saiam de casa. Lá na Europa, as pessoas, falando isso em Itália, falando na Inglaterra, no Reino Unido, que também foi bastante impactado, as pessoas, quando saíam de casa, elas já tinham até um documento para mostrar, olha, eu estou indo trabalhar. Senão elas eram presas. Pessoas de idade, como você comentou ali no começo, que elas adoram passear, porque elas não têm essa noção, às vezes a família também não tem, eles querem sair, né? Pessoas de mais idade se sentem privados de sua liberdade. Então, há um momento em que os governos municipais e estaduais, eles precisam usar a sua determinação. E a gente aqui, a população, doutora, espera realmente que isso não vá acontecer quando a gente já tiver perdido muita gente que perceba, olha, não dá para contar com a consciência das pessoas. Nós temos que usar da nossa prerrogativa de lei para fechar. Porque talvez se, quando nós fizemos isso lá em abril, tivéssemos ficado 2, 3 meses parados, contendo também a questão das fronteiras. São José dos Pinhais, ela fica num caminho complicado, né? Caminho do porto, aeroporto internacional passando, os trabalhadores vão para ir trabalhar, porque há um grande parque fabril. Então, é óbvio que vocês que são especialistas estão vendo todos esses dados que estão acontecendo. Então, assim, a população realmente espera que esse lockdown não vá acontecer
num momento em que a gente perca muitas vidas, porque a gente entende a parte do comércio, parte de todos, aquele pequeno comerciante, mas se todo mundo tivesse feito um esforço para valer em algum momento, seríamos voltando, como a Europa está voltando. Nós temos exemplo no mundo, sabe? Então, assim, fica aqui esse desabafo, essa fala, porque eu sei que você é uma pessoa extremamente humana e que vocês elaboram isso. E eu gostaria também agora de passar para você uma outra questão, as fábricas. Como é que está o levantamento do acometimento da Covid dentro das fábricas, doutora? Então, Gilson, falando aí um pouco, né, de tudo que você expressou aí. Primeiramente, hoje, tanto o governo federal como estadual, eles transferiram a responsabilidade total sanitária para os municípios. Né? Eu fico pensando em relação assim, nós somos um município grande, né, com mais de 320 mil habitantes, com território aí de quase 1.000 quilômetros quadrados. É um município grande, a gente sabe a dificuldade de fazer saúde sanitária no momento de pandemia. Não é fácil. E hoje, sim, tanto o governo federal como estadual transferiu essa responsabilidade. Cada prefeito pega e faz o seu jeito. A SOMEC, né, a Associação aí dos Prefeitos da Região Metropolitana, foi muito sensível e muito feliz quando decidiu fazer essa discussão semanal de como agir para que a gente, né, todos os municípios da região metropolitana ganhassem força nas ações para quê? Porque quando você fala de leito de UTI, esses leitos são os mesmos para São José, são os mesmos para Curitiba, são os mesmos, né, para Araucária, município Quitandinha, município pequenininho, Agudos, Tijucas, os leitos são os mesmos. Quando você vai para uma central de leito, o teu paciente fica lá, ele vai concorrer. Daí vai ser por grau de cuidado, por grau de complexidade, que esse paciente vai conseguir a vaga. Então, os prefeitos da região metropolitana, né, associados lá pela SOMEC, né, foi muito feliz quando decidiu estar conversando semanalmente para como seriam tomadas ações. Mas você veja só, Gilson, que contraditório, né? A gente teve 14 dias de um semi-lockdown pelo governo do estado, com todos os municípios que fazem parte da SOMEC, né? E foi decidido, depois desses 14 dias, flexibilizar, abrir. Né? Daí você me coloca a experiência da Itália, 60 milhões de habitantes, nós temos 200 milhões de habitantes, né? Outra diferença totalmente diferente. Nós no Sul ainda temos uma cultura diferente, né? Uma condição de vida até melhor do que o Nordeste, né? Então a gente tem condições diferentes. O Brasil são várias Itálias, né? Dentro de um só, porque a gente é muito grande. Sim. Né? E você veja só, o prefeito, segunda-feira passada, ele anunciou a flexibilização, preocupado com a economia, né, da abertura em São José dos Pinhais. Né? E tivemos, numa quarta-feira aí passada, a mobilização, né, pela CIAP, né, criticando a gestão, pelo semi-lockdown. Né? Como é que faz isso? Né? Como é que faz? A partir do momento que a gente está tomando todas as medidas em cima de dados epidemiológicos, com compra de medicamentos, equipamentos, o prefeito flexibilizou, preocupado, né, com a economia, mas pensando sim na vida e na doença aí que está presente. E tivemos aí uma passeata com caminhão, com, né, todo o comércio dizendo que eles não querem. Né, a sociedade, só que essa é a mesma sociedade que precisa do leito, entendeu? Que vai precisar do medicamento, né? E que uma medida de lockdown às vezes é necessário, né? Hoje a gente trabalha em cima dos dados. Quando o prefeito pediu, né, para a gente abrir e fazer a flexibilização, não foi à toa, é porque a gente viu que mesmo com o semi-lockdown, não teve uma mudança drástica que diminuiu os números, né? Que a gente conseguiu melhorar os dados, não. Inclusive, nos últimos 15 dias, a gente teve 20 óbitos, né? Então, assim, mesmo com o fechamento, a gente teve mais 20 óbitos. Além disso, Gilson,
por incrível que pareça, eu arrebentei de denúncias, né? Tanto o secretário Bissoli com a GM, aí, com a Guarda Municipal, Polícia Militar, o que tivemos que fazer de batida, de denúncia das pessoas fazendo festas, de mercados abertos, de comércio aberto, de pessoas na rua sem máscara. Então, assim, tanto a comunicação, né? A gente tem que apertar e fazer com que a pessoa entenda que essa não é uma luta da saúde pública, é uma luta de toda a sociedade. A gente precisa que o empresário, que o dono da quitandinha, do boteco, da empresa grande, ajudem a saúde. Nesse momento, a gente vai salvar mais vidas se todo mundo tiver numa corrente de responsabilidade sanitária. Sim. Isso não é a saúde pública. Não adianta transferir a responsabilidade de mortes para a saúde pública. Não. Né? Isso é uma responsabilidade de todo cidadão. O momento que a gente usa isso aqui, máscara, é ruim, mas isso salva. Eu mesmo vinha comentando hoje com o meu motorista. Todo ano eu tenho rinite, eu tenho 3, 4 quadros no primeiro semestre. Esse ano eu ainda não tive nenhum. Isso quer dizer que funciona, né? Isso prova que funciona. Não tive nenhum quadro de rinite esse ano ainda, né? Por quê? É simples, mas ele evita, ele protege. Mas ainda temos que todos os dias fazer ações de brigar, de multar, de falar, de interditar, porque as pessoas não se conscientizam. Então. Esses 14 dias foi campeonato de pipa, foi reunião política, festa clandestina, churrasco clandestino, e a gente não tem a sociedade ou os governantes não têm efetivo suficiente para fiscalizar tudo. Não adianta a gente ser hipócrita. Doutora, né? Você deve ter acompanhado com certeza que aqueles 4 procuradores entraram, né, com a liminar, que foi julgada ontem pelo juiz, e ele negou. E eu estava lendo o conteúdo do pedido deles. No pedido deles era lockdown para a região leste, oeste e leste, que nos compreende aqui, região metropolitana, e lá era claro, né? Eles determinavam prisão para quem estivesse andando na rua sem um caminho determinado. Então, até agora, o que eu vi de mais coerente, desde que tudo isso começou aqui, são esses 4 procuradores do Ministério Público do Paraná que têm feito o seu papel. As pessoas que nós estamos querendo, doutora, que elas tenham consciências, são as mesmas que poluem os rios, os oceanos, são as pessoas que jogam lixo no chão, são as pessoas que fazem barulho alto. Então, assim, é uma hipocrisia a gente achar, né? E com todo respeito aqui, secretária, né? Eu estou falando aqui de uma coisa genérica, porque eu conheço o seu trabalho. Mas eu estou te dizendo que nós estamos querendo que essas pessoas que poluem, que fazem coisas que às vezes os valores delas não são os mais perfeitos, né? Que elas acham que podem tudo. A gente quer que, de repente, essas pessoas, num momento letal como esse, tenham consciência. A rua está cheia de pessoas sem máscaras, que elas tiram do bolso quando vão entrar num lugar assim, a gente percebe isso. Sabe? Então, assim, doutora, as pessoas não têm consciência. Na sua cidade tem 1.088 pessoas contaminadas, que eu vou relacionar isso a uma bomba relógio. Porque se esses 1.088 forem pessoas que não estão na casa delas, elas estão circulando por São José, Curitiba, passeando, eles estão transmitindo. Então, essas pessoas, essas 1.088 aí, a gente já tem quase 900 pessoas curadas, que foram monitoradas em suas casas e já tiveram alta. Já né? passou, então, entendi. Porque a transmissibilidade do coronavírus é uma gripe, né? Ele é uma síndrome respiratória. Sim. Algumas pessoas, 70% da população vai vencer o coronavírus tranquilamente, mas tem aquela fatia do bolo que vai ter complicações, vai para um tubo e alguns vão perder a vida. E a gente não sabe quem é, né? Exatamente. É essa fatia da população que a gente tem
que proteger, que Sim. são idosos, pessoas com comorbidades, aquelas pessoas que não vão responder. Tem famílias que lá tem um positivo, que ficou lá, não sabia, teve transitando, tem 4, 5, 6 pessoas na mesma família, e nenhuma outra pessoa da família foi contaminada, né? Fez seu monitoramento, seus 14 dias, voltou à vida normal e venceu. Em compensação, teve famílias que a família inteira foi contaminada, inclusive crianças, que é um número muito menor, mas tivemos muitas crianças também contaminadas por esse familiar. Porque se a criança está afastada da escola, deveria estar em casa protegida, foi o adulto que não fez os cuidados necessários e levou a doença para dentro de casa. É a mesma coisa aquele idoso acamado. Como é que ele foi contaminado? A gente teve caso numa instituição asilar, que teve mais de 5 idosos, 2 óbitos. Como é que essa pessoa foi contaminada se ela não sai do leito? Porque um profissional, trabalhador, que veio, pegou o coletivo, ou foi em algum lugar, se contaminou e trouxe para dentro da casa. Mas quem pagou foi a pessoa mais frágil, foi o idoso que estava ali, foi acometido pela doença e morreu. Né? Então, é essa a nossa dificuldade hoje, Gilson. Não tem fórmula, né? O lockdown, né, ele é efetivo de acordo com o município. Portugal foi efetivo, mas Portugal tem uma saída, fechou lá durante tantos dias, diminuiu a transmissibilidade e a curva, né? O Brasil, São José dos Pinhais mesmo, teve uma semana que a gente foi para as 4 saídas. Sim, e não é fácil, é um município muito difícil, né? Passagem, você colocou muito bem, passagem para o Porto de Paranaguá, passagem para São Paulo, passagem para Santa Catarina, e fora as vias rurais, que a gente tem várias, né, entradas aí clandestinas que a gente não controla. Você tem um desafio. Doutora, mas a gente não termina sem falar das fábricas. Como é que está o levantamento da contaminação dentro de fábricas? Se você já tem também um levantamento em relação a óbitos. Vamos falar do nosso chão de fábrica agora. Que os óbitos, né? A gente também, nesses trabalhadores aí que estão nas fábricas, muitos são transitórios, porque eles trabalham aqui em São José, mas não moram. Daí, quando eles têm que contar, eles contam para o outro município, não contabilizam para a gente. Então, eles entram dentro dos 63 ali que a gente tem. Dentro daqueles 63, temos o óbito do primeiro rapaz lá, que teve aquela grande contaminação dos 71 funcionários. De qual fábrica? De qual fábrica? É a empresa da área rural, a EG, que teve aquela contaminação. Na realidade, ela é uma prestadora de serviços, né, de uma companhia elétrica que presta serviço em São José dos Pinhais. Teve 71 contaminados. E a gente teve um rapaz que veio a óbito, um rapaz até jovem, acho que 32 anos. Então, a gente vê que não escolhe idade, né? É um rapaz que poderia reagir bem e perdeu sua vida aí por causa do Covid. Né? A gente teve aí uma ação junto com a Renault, que tivemos também trabalhadores contaminados, aí foi feito toda a manutenção, 53 trabalhadores. 53? Isso, mas foi feito bastante ações lá, de testagem, de orientação pela vigilância sanitária. Então, todas as empresas, né, a gente tem tido assim, ações de orientação através do diretor Matias. Deixa eu só te perguntar uma coisa, interromper para eu entender. Então, tá. Você chega a um número na Renault de 53 contaminados. E daí, essas 53 pessoas, vocês monitoram todas as pessoas com quem eles tiveram contato? É que eu fico pensando numa empresa com 10 mil trabalhadores, como é que funciona isso? 53 contaminados e vocês fazem todo um levantamento de com quem... O que acontece, Gilson? Essa pessoa contaminada, independente de ela esteja, né? Se ela tiver, às vezes não é nem ela positivou, foi coisa, às vezes monitorada por Curitiba ou por algum município da região metropolitana, porque esses trabalhadores nem sempre que São José dos Pinhais. As pessoas que estão em São José dos Pinhais, né, as empresas, o que a gente orienta? Que elas vão... Deu positivo hoje, ela vai ser colocada em isolamento por 14 dias, se tiver sintomas respiratórios, vai iniciar com medicamento, né? E a vigilância, né, ele é colocado através dos programas da vigilância. Alguns são monitoradas pelo Robolaura,
que é um programa que, né, vai passar mensagem todo dia, a senhora está bem, como é que está, teve febre, não tem febre. Se você dá alguma informação de alerta, essa pessoa é encaminhada para a unidade do Covid, né, que é a unidade Rui Barbosa, para ver se a gente não precisa de alguma outra intervenção, se ela está saturando, alguma coisa diferente, porque às vezes esse paciente precisa de um internamento, né? Então, além delas, eu tenho a nossa equipe que monitora por telefone, além do Robô Laura, tá? Que são médicos, psicólogos, enfermeiros que foram treinados para esse monitoramento. Tem pessoas nessas fábricas que são monitoradas por Curitiba, por Agudos, por Tijuca, porque são moradores da região metropolitana. Daí a vigilância dela também puxa, porque é um morador que vai estar em isolamento naquele território e também tem contatos, tem os familiares que podem também estar contaminados e eles precisam ser informados rapidamente para fazer esse monitoramento. Então, depende de onde a pessoa mora, depende, porque às vezes é um morador de Pinhais, mas trabalha em São José dos Pinhais, né? A vigilância dela tem que ser acionada e vai ser monitorada por lá. Então, depende, né? Então, nós temos um grande número aqui de pessoas, né, que trabalham em várias, um exemplo aqui, por uma transportadora, né, TNT lá, 37 contaminantes, mas nem todos são aqui, são de São José dos Pinhais, né? Alguns moradores, ou a empresa, e as empresas de São José dos Pinhais, a gente tem tido um bom relacionamento, porque a maioria está sendo muito responsáveis, né? Aquelas empresas que a gente pediu para testar os seus funcionários, têm testado, têm passado as informações, têm pedido ajuda, inclusive nós mesmos, eu mesmo já fiz várias lives com várias empresas para ajudar, para orientar. Só que bom, secretária, se você puder ajudar a fazer, porque quando vem um responsável sanitário falar e a secretária de saúde, o peso é maior e a gente tem tentado ajudar, sabe, Gilson? Porque a gente sabe que é importante. Se a gente se juntar, com certeza a gente vai ter mais passos na frente. Tempo a gente não tem para tudo, mas vamos caminhar. Você tem mais dados de empresas metalúrgicas fora Renault? Volkswagen, você acompanhou alguma coisa lá? Deixa eu ver, indústria que produz acessórios sanitários com um caso, grupos focos com um caso, autoposto com 4 casos, daí frigorífico, Juliato, com 7 casos, mas foi feita uma abordagem muito boa também. PepsiCo do Brasil, com 7, aqui ó, a gente tem do Brasil que teve 2 casos, mas também fez uma abordagem bem responsável e já fez todos os cuidados com o trabalhador. Afonso Pena Calçados, também um caso, também afastamento e cuidados tranquilo. Grupo Ops Consultoria, com um caso também Alô? Oi, tô te ouvindo. Caiu aí? Não, não caiu, não. Pensei que tinha caído. Não. O Zoom dá uma parada, mas a gente... Não tem problema. Frigorífico, abedouros ali, 16 casos. Essa aí a vigilância já foi até o local, fez toda uma orientação, mas também foi, né, bem responsável. Você vê que a importância do empresário, né, assumir e vir procurar a vigilância e a gente poder fazer uma orientação. Né, aqui, deixa eu ver. Fabricação de máquinas e implementos, grupo A e Z também, 11 casos positivos, mas também fez um caso de abordagem bem bacana lá. Então, são várias empresas, sabe? Daí, deixa eu ver, transportadora, a gente teve mais uma, rodoviária transportadora com 11 casos, tá? Também teve uma ação junto com a vigilância, né, de orientação e de afastamento desses profissionais. Montagem, transportes, IGM. Então, esse aqui é os que a gente mais teve casos, tá? A gente fez um condensado aqui das que tiveram mais. E assim que a gente está fazendo. Até eu acho que na sexta-feira sai mais um relatório novo,
pela vigilância, atualizado de Sequi. Sequi foi o que eles passaram semana passada para mim, mas sexta-feira agora já sai uma atualização sobre o nosso cenário dos trabalhadores, de como esses trabalhadores estão aí em todo o território de São José dos Pinhais. Inclusive, né, eu quero também aqui parabenizar, porque teve uma reunião aí onde acho que você estava presente com um grupo de dirigentes nossos, estava o presidente do conselho, Jamaica, e nós noticiamos aqui, sim, nós noticiamos aqui essa reunião, porque julgamos, era bem naquele momento em que São José estava começando a despontar, né? Que pena, com um dado assim que não é positivo em função ao acometimento da doença, né, da Covid, mas foi uma reunião extremamente importante, porque eles nos deram conta que vocês se comprometeram, mesmo que os trabalhadores eles não são da cidade, mas ter um levantamento mais efetivo dos trabalhadores das empresas, porque vocês, é claro, como município, vocês pensam como município, toda a estrutura do município, o SUS, enfim, mas para o sindicato é importante a gente ter esse recorte por empresa, né? Saber como que estão as empresas, até para a gente também ajudar. Também fizemos um protocolo aqui do Departamento de Saúde, que passamos para todas as empresas, e também estamos aqui ajudando a que as coisas deem certo, sabe? É um grupo, né? Tem que todo mundo se juntar, o sindicato, a Secretaria Municipal, a Vigilância Sanitária. Eu acho que só em um grupo que a gente vai conseguir realmente conter, enquanto não acontece uma medida mais restritiva, né, que venha por parte dos nossos governantes. Você colocou uma coisa bem importante, Gilson, aí que a gente ganhou muito, né, o Jamaica, Robson Jamaica, né? Que é um rapaz que é da Força X Sindical, mas ele é também presidente do nosso Conselho Municipal e tem uma militância, não só pelas empresas, mas pela saúde pública fantástica. Isso tem ajudado muito também. Quanto mais força, melhor. E o Jamaica tem feito esse trânsito, não só com empresas, como com a vigilância, com a comunidade civil organizada, e isso tem feito uma diferença. Né? Então, isso é importante. Que bom. Não, realmente o Jamaica ele é um parceiro aqui que nós sabemos que podemos contar com ele. Agradecer toda, né, toda a equipe, Gilson, teu nome, a Força Sindical, todas as entidades envolvidas, como é bacana a gente poder esse bate-papo, para a gente poder enfrentar esse vírus da melhor forma. Então, deixo as portas da Secretaria de Saúde de São José dos Pinhais abertas, em nome do prefeito Toninho Fenelon. Sabemos que temos um grande desafio ainda pela frente, mas juntos a gente, com certeza, mais forte contra o coronavírus. Obrigada a todos. Com certeza. E nós também agradecemos aqui a sua presença, porque a presença é importante. A pessoa vir até nós conversar, sabe? Eu acho que se esconder, né? Não vou ficar falando aqui quem precisa se esconder, né? Quem está devendo alguma coisa. Então, assim, são cargos públicos. É um cargo importante, está à frente de uma secretaria que está enfrentando uma crise sanitária. Isso é no planeta inteiro. Então, é importante que venha conversar conosco, né? Nos sentimos mais seguros com essa troca, porque aqui você veio dizer o que para nós? Aqui, olha, estamos fazendo tudo o que podemos fazer, o que está dentro da nossa possibilidade, né? Fazendo, indo nas fábricas, é o que a gente quer. A gente quer poder falar com vocês, quer poder transmitir a mensagem de vocês também para a nossa audiência. A gente vai ficando por aqui e eu agradeço muito, muito a sua presença. Obrigada.